Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Cara, aí você vai, você fica não, eu acho que tudo tá eu acho que tá tudo errado aqui. Porque isso é o zum zum zum, cara. É isso mesmo. É isso que acontece. Fica aquele zum 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 ali, ó. Mas essa coisa dos nomes, quando você vai trabalhar em algum serviço que você precisa cadastrar o povo, então foi isso. O Caju era um programa do Bolsa Trabalho, né? Mas a gente fez cadastro uma vez só, mas eu fui mesário durante muitos anos em eleição. Pô, aí você vê umas coisas de nome, galera. O que você fez pra ser mesário? Eu devo ter sido uma pessoa malvada, porque isso não foi o pior ainda. Eu já fui mesário e fui júri popular, né, cara? Inclusive eu convido vocês, rapazes, fui jurado durante um ano Essa experiência de tribunal antropológico. Mas tá, o jurado eu achei até mais interessante. Você é convidado pra ir pra... Não, você é intimado, convidado. É o Estado falando com você. Você não é convidado. Você não sabia disso. Você é intimado, cara. Eu fui. O que aconteceu? Quando eu fiz meu título de eleitor, eu fui daquela galera, da primeira galera que fez o título de eleitor com 16 anos, né? Eu fui daquela primeira leva, 91, 92, ali, que já era da Constituição de 88. Primeira leva. Primeira ou segunda. E aí, pô, juntou um monte de gente nova pra votar, né? E o Tribunal Eleitoral precisa de gente pra trabalhar de graça. Pegaram uma galera que fez junto, porque eu tinha um amigo meu, que a gente foi junto, né? Ele fez o título junto e os caras convocaram a gente junto. A gente trabalhou umas 3 eleições. Então, como veio uma galera nova, eles puderam descartar uma galera que já tava lá, uns velhos. E aí, eu fiquei lá. A primeira eleição de urna eletrônica, eu estava lá. E deixa eu só tirar uma dúvida, não é o mesário que escolhe uma próxima pessoa, não é? Porque eu sempre tive medo de ser mesário, e toda vez que eu vou votar eu fico com um cagaço, cara, tipo, puta. Aí eu costumo ser bem simpático com as pessoas. Pra não o cara falar, esse filho da puta, eu vou... Não, mas você pode, se você é mesário e você tem uma treta com o Thales, por exemplo, você pode indicar o Thales que... Não, tem um amigo meu aqui e deixa... Esse cara aqui queria ser mesário. Você pode fazer isso. Dar o nome dele lá e pode ser que ele seja convocado. No caso nosso, que aconteceu naquele momento... Ou você pode também ir lá na zona eleitoral e falar, se candidatar, se voluntariar. Não, mas muita gente fez isso. Quer ser mesário, cadê? Não, muita gente fez isso. Sério? Mas tem uma coisa, Paulo, que ninguém sabe... Não é grandes coisas, mas se você for mesário, por exemplo, eu como mesário, porque você ganha uma mesada. Não, tinha uma época que ganhava até um dinheirinho lá, uns 50 reais pra você comer uma coxinha, 10 reais, sei lá. Você ganha folga. Não, mas tem uma outra coisa, se você for prestar um concurso público e você serviu ao Brasil e você empatar com alguém na sua pontuação, isso é critério de desempate, entendeu? Então, assim, eu fui júri popular e fui mesário. Se eu prestar um concurso, empatar com alguém, o critério de desempate fala, não, peraí, eu servi o Brasil aqui. Civicamente. Uai. Pô, pelo menos isso, vai. Eu fui mesário também. Você foi mesário? Fui mesário. Também convocado, fui em 3 eleições. Uau. Na terceira eleição já veio a carta de dispensa. Mas foi o mesmo esquema também. Tirei o título de eleitor. Aí, ó. Logo na sequência já veio a convocação, aí eu peguei as eleições de 2000, 2002 e 2004. 2000 acho que eu tava e já cheguei tinha à saído. presidência da sessão, né? Eu não fui presidente não, fui primeiro secretário. Na última oportunidade, na última eleição, eu fui presidente. É engraçadíssimo, porque você tem uma puta de uma responsa ali A galera fica falando essas asneiras aí de... primeiro secretário é quase a mesma coisa. Não serve pra nada, mas pra nada. Eu gostei muito de acompanhar, né? Então a primeira vez foi eleição de cédula. Era cédula, então assim, tinha um trabalho da porra, que é você chegar lá às 7 da manhã, primeiro vinha pro Filomena pra fazer o treinamento é no Filomena. Aí chega lá às 7 da manhã e assim, você tem um caminho. Era na época ainda que tinha umas filas, não sei se vocês lembram. Agora votar é lindo, mas tinha uma época que você... Porra, eu lembro meu pai e minha mãe passavam o dia na fila pra votar. Pode escrever, cara. Eu já passei. Era um inferno. Era um inferno. E aí ficava lá, a galera que não tá na mesa ali, organizando a fila, dobrando cédula, vai. Aí você ficava lá, ó, dobrando cédula, porque é muita gente. Pô, a urna eletrônica foi uma bênção. Porque daí diminuiu o número de pessoas pra trabalhar. E quando a galera fala essas asneiras aí,
Eu vivo dizendo essa coisa. Gente, você precisa entender como funciona. A urna, quando você chega lá, de manhã o presidente emite. Ele vai lá e uma zerésima. Tchum! Qual é o status da urna agora? 0 pra tudo. Pá! Beleza. Ele pendura lá na portinha, lá no. Qualquer pessoa, eleitor, chega lá, deixa eu ver como foi a zerésima que você emitiu. O cara mostra. Fiscais de partido. No final do dia, idem. Fechou a sessão, o cara vai lá e emite. Sessão por sessão, qual é o status da urna. E cola na parede. Então essa conversa mole aí de não, cara, você vai lá e você vê o status como ela tá. Ela tá zerada e no final do dia como ela tá. Então, risco de Fraude. fraude. Se ela fosse ligada na internet, aí eu falo, pô, aí. Mas não é, Ferrou, cara. né? Ligado na internet aí não vai dar, não. Aí tem que ser. Qualquer hacker ligeiro. Conversando assim muito superficialmente, porque foi conversa de WhatsApp em grupo e tal, assim, com um amigo que trabalha nessa área e tal. Ele falou, não, mas é porque eu sou programador, então eu sei que existe uma possibilidade, não sei o que e tal. Mas é isso, né? Assim, o fato de você tirar a zerésima no começo e você ter a impressão, e era curioso, né? Porque assim, quando você tirava a impressão no final de todos os votos, quando fechava a sessão, fechava o horário de votação, você às vezes conseguia ter acesso à impressão das outras urnas. E aí você já começava a sacar um pouco, mais ou menos, a tendência daquela escola. Né? A zona eleitoral você já sabe mais ou menos quem... A zona eleitoral você já vai percebendo, né, Clésio? Mais ou menos ali como é que tá a situação. Eu lembro que em 2000 eu saí da sessão já muito certo de que a Marta realmente levaria por conta da quantidade de votos que tinha ali na impressão. Então eu acho muito pouco provável, assim, mesmo que eventualmente aconteça alguma coisa, no número geral, no número bruto, eu acho muito difícil ter Não, precisa ser uma teoria da conspiração. Imagina o seguinte, sei lá, um 0,00001% de não, impossível. Só se todas as urnas saíssem no mesmo lugar, entendeu? Imagina que todas as urnas do Brasil saem do mesmo... Mas não, ela é descentralizada. Então você tem urna por estado, tudo descentralizado. Não tem como rolar isso. E a quantidade de fiscais que os partidos mandam e tal, tem toda uma pressão ali. Quando era cédula, imagino que fosse até pior. Sim, né? porque os caras ficavam em cima ali. Então eu tô dobrando cédula, aparece um cara ali, você não tá marcando nada aí não. Isso, a galera ficava de olho ali, era bem mais barra pesada. Eu também sempre achei isso, que o manual, a possibilidade é maior de fraude. Voto de cabresto. Sabe como era o voto de cabresto? O cara chegava, o coronel juntava a galera aqui e falava, tô a sua cédula, tô a sua, você leva 3. A cédula já estava marcada, cara. O cara já ia votar com cédula marcada. Pra ter certeza, o coronel entregava a cédula já pra garantir que era o candidato dele. Então essas coisas que os caras estão falando aí, ninguém tem a menor ideia do que tá falando. Tá viajando na maionese. Agora, tem uma coisa importante desse trabalho que eu tava falando de tanto na mesário como júri, Paulo. Primeiro que assim, eu gostei de ser mesário. Porque eu encontrava os amigos da escola, entendeu? Encontrava todo mundo, eleição era festa, a gente encontrava todo mundo. Você foi mesário da escola que você estudou? Da escola que eu estudei. Brincadeira? Não, Marechal, lá na Ponte Rasa. Eu também. Aí você encontrava todo mundo. Isso é bacana demais. E aí virava zoeira, né? Aí os outros mesários das outras sessões, toda a galera que era da escola. Aí você encontrava e tal, o dia passava muito rápido. E a história de ser júri popular na justiça é pra gente entender como funcionam essas coisas, cara. Assim, eu acho bacana, é que eu acho que é mal feito a propaganda. Essa propaganda moralista aí de está servindo a pátria, não sei o que, eu acho isso boboca. A propaganda, a comunicação disso poderia ser um pouco melhor, para as pessoas entenderem melhor o sistema que nós estamos inseridos. Ninguém entende nada, né? Por isso que não fala um monte de asneira, groselha aí. Ninguém sabe como funciona. E eu acho importante participar. O júri popular, você pode se candidatar, né? Também. Você pode ir lá e falar, puta, eu quero esse ano me voluntariar aí, quero ser jurado. O que aconteceu comigo foi que a Justiça Eleitoral me liberou. Falei, êêê! Aí, na sequência, chega a cartinha da Justiça me convocando para, assim, 1 ano de audiências. E aí, 1 ano de audiência, eu não sei se vocês sabem como funciona, mas você recebe já a agenda do semestre de audiência. Naquele dia X, você está disponível para a justiça. Então você vai para lá, no horário que os caras combinam, e não significa que você vai ficar no júri.
Eles são assim, o júri são 7 pessoas, 11 pessoas. Quanto é mesmo? Esqueci agora. Acho que é 11, né? Nos Estados Unidos é 12, né? Acho que aqui é 11. Aqui eu acho que é ímpar. Chama a galera. Aí você chega lá, beleza. Fica lá esperando. Fica lá. Só que chama assim, uns 40, entendeu? Aí na hora que vai começar a história, o juiz pega lá a lista, promotor, advogado de defesa. Aí, dependendo do caso, porque lembrem-se que depende do caso a escolha de quem vai ser. Então, lá na hora ali, vai começar a história, chama a lista de presença por um, aí você levanta. Clésio de Lima Sabino, levanto lá. Daí o juiz pergunta pro promotor, ok, o Clésio. Pergunta pra defesa, ok, se uma das duas partes falar não, você tá dispensado. Porque vai depender, você monta ali na hora, porque depende, então, por exemplo, caso de estupro, é melhor ter mais mulher do que homem, certo? Caso que não tem violência sexual e tal, aí você pode, na hora ali os caras olham pra sua cara, só que é isso, você já perdeu o seu dia, você já ficou lá à disposição o dia inteiro, você não sabe que hora que vai começar, às vezes o cara te chama às 11, o negócio começa 1, 2, e na hora ali pode ser que os caras te liberem, fala, não, valeu, não precisa de você hoje não, tchau, volta só aqui o mês que vem. E são 6 meses disso. Uma vez por mês, geralmente? Uma vez por mês. Aí você tem uma folga que é remunerada, né? Você tem uma folga. A dispensa do seu trabalho, o seu patrão não pode descontar aquele dia. E você também entra nessa lista aí do serviu à pátria, se um dia acontecer alguma coisa. Eu fiquei em um só. De um ano que eu fiquei em um caso só. Eu fiquei lá e foi sensacional. Eu reclamava pra caramba o dia que eu fiquei lá, ó, sentado até 2h30 da manhã lá no Fórum da Penha. Eu falei, caramba, valeu a pena. Pra entender como é a dinâmica, gente. 2h30 da manhã, cara? Amiguinho. 2h30 da manhã. E aí, fala um pouco mais sobre essa experiência, Clésio, porque eu acho interessante, né? A nossa relação com o jurídico, no geral, ela é muito cinematográfica, né? Hollywood. Ou muito novelística. Você assiste... Desculpa, tá? Você assiste Os Homens de Terra? Suits? O meu pai e minha mãe adoram. Eu nunca assisti um episódio que é sobre isso, advogado, escritório de advogado e tal. Eu assisti o Set de Chicago, né? Você assistiu o Set de Chicago? Assisti. Cortei, cara. Vai, fala. Não, mas era isso, pra você falar, legal as referências. Cara, a gente foi fiquei lá no caso, montou-se o júri, a gente sentou lá. E aí é um ritual, né? Tem um ritual. Aquilo ali é um teatro que tem protocolos para serem feitos, né? E foi em 2000, foi naquela época lembra dos fiscais aqui da prefeitura, Vicente Viscomi sendo perseguido pela polícia, era vereador, né? E aí tinha uma galera que eram jovens promotores, né? Isso que fizeram com o Moro agora, essa coisa da Lava Jato, naquela época, os jovens promotores de São Paulo que estão passando a política limpo e tal. Mesma história. Mais do mesmo. Eu me lembro do Blá, que era um promotor famoso. Depois teve um cara que virou secretário de segurança, que eu esqueci o nome dele. A gente formou-se o júri. Qual era o caso? O caso era um sujeito, um senhor, era acusado de tentativa de homicídio. Ele tinha... O Thales já me ouviu contar essa história algumas vezes. Ele tinha um botequinho perto da Nitroquímica. Minha ex-firma. Sua ex-firma. Ele tinha um botequinho lá, era um final de semana, ele tava com o boteco aberto. Uma virada de sábado para domingo, uma coisa assim. Teve uma festa na Nitroquímica. A galera saindo da festa altas da madrugada. Chega um cara no boteco, pede pra ele uma bebida e um salgado lá, um quibe, uma coxinha. Ele serve o cara não gosta, reclama e taca o salgado na cara dele. Começa uma treta. E a história ele tentou dar um tiro no cliente. E essa era basicamente a história. E esse processo era em 2000, ele já estava tramitando fazia 12 anos. Aquela era o último, assim. Resolveu o BO agora, resolveu. Não resolveu, tchau, já era. Vai expirar. E você olhava pra cara do sujeito... Então foi uma tentativa de homicídio. Não matou ninguém, não. Foi uma tentativa. O cara se machucou lá e tal. E aí a dinâmica era o promotor, que era um desses jovens promotores, que
Ele é um promotor famoso, aí não vou falar o nome dele não, pra não queimar o meu filme aí depois. Mas ele é famoso aí, eu já procurei ele e tal. E aí, promotor, qual a origem do cara, gente? Não é de Emelino, né? Promotor não é de Emelino, não é de Itaquera. Bonitão, branco e tal, galã. Não. Promotor bonitão e tal. E o cara sentou o pé no teatro, na teatralização, né? Nessa coisa de conquistar o júri, né? Então, trocava uma ideia, falava de futebol com a galera e tal, nananã. O advogado de defesa era um senhor já mais de idade, era negro, era evidente quando você olhava para o promotor e para o advogado de defesa, tinha uma questão de classe que estava posta. E aí o cara fazia uma puta teatralização, o advogado de defesa tava meio capenga, o negócio tava assim, era impossível. Eu comecei a ficar incomodado. E aí tem uma dinâmica diferente do que você vê nos filmes, que aqui o júri não conversa. O júri no Brasil, se nós somos júri, é um crime se a gente conversar. Você precisa tirar a decisão da sua cabeça, sem trocar uma ideinha. Então assim, a gente é avisado, vocês não podem conversar sobre o caso. Nos intervalos recolhe todo mundo pra dentro de uma sala lá e tal. A gente vai lá comer, tomar um... Então não tem aquele negócio de ficar dias clausulado. Não, isso é nos Estados Unidos. Lá no Jay Simpson foi assim, por exemplo, né? Mas nos Estados Unidos funciona de outra maneira essa parada aí, que eu acho inclusive melhor. Inclusive tem um filme bacana, chama 12 Homens e uma Sentença. Esse filme é sensacional. Tem dois, né? Tem um antigo e tem um que foi refeito agora. E aí essa parada assim, não pode conversar. Então tá lá rolando o teatro e tal, chama as testemunhas, então defesa e acusação. Testemunha de defesa, e o júri em qualquer momento, você pode pedir explicação, você pode inclusive falar, não, eu quero ver o processo aqui, você pode falar isso. Pra lá o processo, um cara amassa, você fala, por favor, eu queria ver o processo aqui que eu tô com uma dúvida, você pode pedir, que é o pedido de vista lá, deixa eu ler umas coisinhas aqui. Você tem poder pra isso. E aí pode atrasando as coisas e tal, e você pode fazer perguntas para a testemunha, né? Para todas as testemunhas, você pode perguntar. Isso é muito bacana. E aí, rolando a história, você era evidente que o réu, ele era um cara humilde. Gente, vamos lá, década de 80. Vocês imaginam um cara com um boteco aberto em São Miguel, 1 da manhã, o cara não tem um facãozinho embaixo do balcão dele? Vai, na boa, vai. Pô, cara, no mínimo. Pô, não, pra ser bem moderno, facão. Tá bom. Dá uma lapadinha. Seu Toninho que o diga. O seu Toninho tinha um facãozinho. Aí, ó, viu? Seu Toninho nunca teria um estilete. Facãozinho sim. Aí, ó. Facãozinho. Canivete, caramba, é estilete. Facão, cara. Outra oportunidade eu compro peripécias de seu Toninho. Olha, tá vendo? Mais cego do que às vezes mais Tudo cego. bem! Esse é pai, viu, gente? Esse aí é aquele que demora um ano pra matar. Mas é que o fato só de você ter o objeto, veja, eu imagino que você não precisa necessariamente usar e tal. Você precisa ter alguma coisa que você dá dependendo do quando você dá um susto, entendeu? Vamos falar da vida real. E aí, essa era a história, então o cara acusado, você via que não tinha passagem pela polícia, o cara não tinha nenhum histórico complicado de nada, era pai de família mesmo. E o promotor queria colocar o cara na cadeia. Só que é isso. Olha a nuance que a gente já colocou aqui só com essa história que eu tô falando. O advogado de defesa, eu fiz coisas ilegais. Teve hora de intervalo que eu puxava o titiozinho lá e falava, o senhor precisa falar, aqui tá o negócio aqui. Eu fiquei com vontade de falar, deixa eu falar, deixa eu. Deixa eu advogar. Não, tem uma história que é essa parada dele saírem, do cara sair 00:30, 1h da manhã com a namorada dele da festa. Teve um que eu falei pro advogado, foi, o senhor não vai falar que ele estava alcoolizado, a possibilidade de ele estar alcoolizado, que estava numa festa que rodou o dia inteiro, churrasco e cachaça? Precisa falar isso, porque isso interfere na decisão do júri. Ele, não, meu filho, calma. Eu falei, putz, você tá louco, né? Isso foi rodando. Teve um momento de eu perguntei para uma testemunha de acusação, eu perguntei, você viu o réu dando um tiro? Porque tinha uma história de um tiro. Rolou um tiro. Bacana. Você viu aquele cara ali, ó, dando o tiro?
Aí a mulher respondeu assim, ó, vê, eu não vi. Porque tava escuro. Maravilhoso. Pô, e aí você fica pensando... Parece documentário do Coutinho, isso aí, né? Mas é, cara. Aí ela fala, vê, eu não vi. E aí o cara botando pilha, né? O promotor tava botando pilha nessa perspectiva. Os bandidos, essa coisa meio da Atena. Os bandidos do Brasil, nananã. Pô, o cara não era bandido, cara. Os caras tava se defendendo de um... E a mulher falou, não vi, eu ouvi. Falei, pô, nós vamos mandar um cara pro sistema prisional brasileiro. Porque você ouviu um tiro... Aí houve um negócio lá na rua agora. A gente não sabe o que aconteceu na rua. Bom... Só que o convencimento do cara foi muito bem feito, né? Essa coisa de novo, gente, o cara era branco e da elite. Isso, cada dia que passa eu tenho mais clareza de como essa história funciona. É claro que ele vai ter muito mais poder de argumentação. A figura dele já é uma autoridade diante de um advogado negro, que era um advogado meio de periferia e tal. Se você colocar as duas figuras um do lado da outra, porque é isso, o advogado do cara não era o Silvio Almeida. Sem chance. Uma capacidade ali também de sedução, argumentativa. Ô Thales, conversando com os caras do tribunal, do júri ali, sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, o São... Eu só... Teve um intervalo que teve uma senhora que falou... Ela me pegou num momento ali que a gente tava comendo uma coisinha, assim, ela falou, ai, esses promotores jovens que estão... passando o Brasil a limpo. Lembra do Boris? Isso. Passando o Brasil a limpo. Porque daí ela juntou a conversa com os promotores lá que estavam caçando os vereadores, a máfia dos fiscais e tal. Daí eu falei, ó, senhora, vem aqui primeiro aqui, ó. Ó, os promotores que estão caçando os políticos é outra história aquilo ali com os políticos. A parada é outra. Esse cara aqui... Ele tá querendo colocar na cadeia um cara que assim, é um pai de família, que não tem histórico nenhum, não é envolvido com bandidagem, que a gente tem uma história confusa. Vamos pensar bem o que tá aqui por trás, no cara da periferia. Se é colocar o cara na cadeia a qualquer custo. Ela olhou assim, ela era uma professora aposentada, ficou pensando, assim, falei, não, tem que tomar cuidado com isso aqui, gente. E aí no final a gente teve, na hora do... E aí depois tem a votação, né? No meio do processo, antes da gente ir pra votação, teve uma hora, eu vivo contando essa história que ela é muito bacana, que o promotor pediu um mecanismo legal que automaticamente uma testemunha principal lá seria presa. Por quê? A maneira como a coisa está se configurando, tem alguém mentindo, e mentir é crime. Na hora ali, você não pode mentir. E ele pediu um mecanismo lá de uma coisa X. Alguém vai sair preso daqui hoje. E aparece um cara no meio do tribunal, o cara fala assim, não foi ele que matou, que atirou nele não, fui eu. Uma história que até nos 12 anos não tinha aparecido. O cara levanta e fala, fui eu que atirei. Aí ele conta a história. Eu trabalhava com ele lá no boteco, esse cara era folgado, chegou lá, não sei o que, jogou a coxinha na cara dele, rolou uma treta, ele saiu empurrando o cara e tal, eu peguei o cara na porta, arrastei ele pra fora e eu tava com uma arma, e eu dei o tiro nele do outro lado da rua, não foi... Aí vira um filme americano, rebuliço. Não, total. Rebuliço. Total, cara, é o último capítulo de novela. Rebuliço, bafafá e tal, o promotor, vocês imaginam que ele ficou feliz, contente, ficou muito puto. Que aí desmorona tudo. Acabou o processo, né? Porque daí você tem que começar de novo. Porque o réu não é o réu, é outro cara. É outro cara. E o cara contou que ele fugiu pra Bahia. Teve uma história aí muito louca. Como ele deu tiro, ele sentia parente lá, caiu pro meio do interior do Brasil. É isso. Como ele também não matou ninguém, não pega nada, ou pega. Então, teria que abrir o processo de novo e tal. A história... O promotor ficou puto, por isso que ele faz esse mecanismo aí legal de alguém aqui vai sair preso hoje. Aí a gente vai pra votação. Teve, a gente vota, né? Como precisa escolher. E aí a votação era absolve ou condena. Papelzinho, saquinho ali secreto. Só que a gente teve duas votações. Uma votação foi absolve ou condena. E a outra votação era quem mentiu? Defesa ou acusação?
E aí, minha gente, uma coisa que a gente precisa pensar bastante, que é o nosso repertório e a capacidade. Eu sei que o júri ele é uma representação da sociedade brasileira. E eu vejo o que está acontecendo hoje, eu não acho que foi diferente do que a gente viveu lá. Porque a galera votou, teve essa explicação, ó, vocês vão votar se condena ou se absolve e depois vocês vão votar em quem mentiu. A partir da lógica que vocês usaram. Então, se vocês condenaram, vocês têm que dizer quem mentiu, certo? Se vocês absolveram, vocês têm que dizer quem foi que mentiu, já que vocês absolveram. Um condiciona o outro. O que aconteceu? A galera absolveu o cara e votou na testemunha de defesa. Falou que a defesa mentiu. Entendeu o problema? O problema é lógico. O promotor ficou puto, que você não cancelou tudo. Vamos fazer de novo. De novo a galera absolveu e votou na testemunha de defesa. Eu fiquei com dó. Bom, eu não sei o que aconteceu depois, né? Isso foi lá pelas 2 e pouco da manhã. A testemunha de defesa saiu algemada, foi pra cadeia, cara. Porque o júri não entendeu porra nenhuma. Entendeu? Viva o povo brasileiro. Soberano, né? Opa! Essa história é muito louca. No alto da minha leiguice, eu sempre tive uma dúvida. Qual o papel do juiz nessa história? Porque se o voto do júri é soberano, o juiz ele só dá Então, mas é que esse era um crime contra a vida, né? No Brasil, júri, diferente do que acontece nos Estados Unidos, eu acho, aqui só vai pra júri popular crime contra a vida. Certo. Mas o juiz ali, ele medeia, né? Ele faz a mediação, né? Ele faz a mediação, ele dá palavra e tal, ele faz considerações. Quem decide? Na minha opinião, o júri popular é o que dá Ele notícia. Aqueles casos famosos, Vamos aqui colocar um negocinho Vamos aqui. lá, isso pra mim, isso dá júri popular. Sim. Não, e é isso, é crime contra a vida, né? Essa Que são crimes contra as vidas, que são aqueles crimes. Exatamente, que é o que gera as maiores polêmicas e tal. Então, mas a galera não sabe isso, cara. A galera não sabe isso. Então é isso. Ah, a gente fez aqui um estelionatozinho aqui, nanana. Ah, quem vai decidir isso é o juiz. Agora, o duro é ficar até 2 e pouco da manhã. É barra sem pesada. tomar um gorozinho, né? É, não. Porque Tem os lanchinhos lá, um suquinho, mas não é assim Podia ter uma... uma- não. Pão Né? mortadela. Claro que tem um pãozinho de mortadela. Claro. A gente pode fazer. Garantido. Vou sugerir a gente fazer um exercício aqui. Por favor. O Jô Soares, ele já fez de tudo na vida dele, inclusive ele já fez dublagem. E ele conta no episódio do programa lá do Jô Soares 11:30 que ele se reunia pra dublar filme em tribunal. Então quando tem esse bafafá, sabe? Que o cara dá aquele checkmate assim na testemunha. Então a gente pode fazer o seguinte exercício. Todo mundo aqui vai dar uma cochichadinha, vai ficar dando cochichada. Vamos ver se vai dar certo. Vambora. Então vai, entendeu? Mano, vocês podem falar o que vocês quiserem. Inclusive ele falava palavrão, ele fala um monte de coisa lá. No teatro a gente tinha uma coisa de falar, cada um falar um número É, diferente. Não tinha uma também. coisa assim. Então vamos ver se dá certo. Pô, cara, eu sempre quis fazer isso na minha vida. E agora eu vou fazer ao vivo. Então vamos lá, todo mundo, hein? 1, 2, 3 e... Palmeiras não tem mundial. Cara, não, eu acho que tudo tá... Eu acho que tá tudo errado aqui. Porque isso é o zum zum zum, cara. É isso mesmo. É isso que acontece. Fica aquele zum 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 ali, ó. Os comentários, Ninguém né? entende nada. Não, ninguém entende nada. Mas ele falou que na dublagem todo mundo falava uma coisa, falava mal do outro, falava mal da mulher. Zum zum zum, zum zum zum. Muito bom. Bacana.